Olá, pessoal do 7º ano. Espero que todos estejam bem em casa e obrigado pela participação no WhatsApp. Quem postou seu áudio foi muito legal, gostei da participação de vocês pelo Zap. Espero que a gente possa fazer outras vezes, certo? E aí, só quem participou vai ganhar pontuação. Agora preste atenção. É muito importante que vocês realizem as atividades. Somente algumas pessoas me enviaram pelo Google Classroom, mas as pessoas que não estão conseguindo, me mandem no individual do Zap. Porém, me mandem no horário à tarde. Se vocês não terminarem numa tarde, mande pela outra, porque é o horário em que eu estou no computador, estou trabalhando e eu estou salvando todas as fotos que vocês estão me enviando no computador para que não comprometa a memória do meu celular, porque são muitas turmas, muitos alunos mandando muitas fotos e aí eu peço a compreensão de vocês, certo? Mas hoje eu vou comentar quem fez o áudio também e comentar também o desafio, né, que era mandar em 30 segundos contar um pouquinho sobre quem foi Moacir Ciliar. Então, se diz Moacir Ciliar. Eu vou falar um pouquinho também sobre ele. Ele teve uma formação profissional interessante que une letras, que é essa área que é minha área, e ciências. Quando se tornou médico, especialista em saúde pública, aliou as duas áreas, abordando a temática médica em muitas de suas obras. Desde a adolescência dedicou-se à literatura sobre contos, pelos quais é aclamado. Entre suas principais obras está Histórias da Terra Trêmula, O Anão Televisor, Contos Reunidos, Histórias Quase Todos os Gostos, e Pai, Filho, Filho e Pai. E vocês podem encontrar essas mesmas histórias no YouTube, como eu mandei para vocês, certo? Ele era filho de imigrante europeu e judeu. Ciliar também se valeu em suas obras da temática judaica, que se consolida definitivamente no livro A Mulher que Escreveu a Bíblia, no ano de 1999. Ele foi membro da Academia de Letras. Autor, ele escreveu principalmente para o público adulto e infanto-juvenil, certo? Então, só complementando o áudio de vocês aí, certo? Então, vamos passar pelo texto. Foi legal a ideia de eu ter colocado ele para vocês escutarem, certo? Vou fazer isso na maioria dos textos em que eu tiver aqui no livro, eu acredito que ele tenha, certo? Então, e a gente praticou um pouquinho nossa oralidade. Só precisa melhorar, assim, em alguns aspectos, certo? Mas aí, com o tempo, a gente vai melhorando. Mas foi muito legal. Então, vamos lá. Para entender o texto. Eu acredito que eu comecei essa correção na sala, mas vamos lá. Após a leitura do conto, retome as hipóteses formuladas no box. O que vem a seguir? O que você e seus colegas imaginaram antes da leitura se confirmar? Então, o box que ele fala, o que vem a seguir, é esse aqui em cima. O box é esse aqui, certo? Então, o que hipótese a gente teria tirado sobre a história? Que contaria sobre a orelha de um pintor, a gente iria descobrir, né? Então aí é muito a resposta pessoal que a gente ia descobrir. Se era uma história para quem gosta de mistério, se é uma narrativa legal, irônica, sentimental. Então aí eu me recordo que muitas respostas foram dadas. Você permaneça na sua, porque isso é uma resposta pessoal, certo?
E aí tá bem simples. Quem é o autor do conto da Orelha de Van Gogh? Moacir Ciliar. 3. Quem é o narrador do conto? Isto é, quem conta a história? Então, dentro da história, tem alguém que conta ela. Então, quem conta a história, quem é o narrador da história, é o filho do comerciante, né? O filho do dono do armazém. A resposta poderia ser essa. Pode ser essa. É o filho do dono do armazém. Então, o narrador é a voz dentro do texto. Então, o autor se faz de filho do dono do armazém e conta a história. Então, é o filho do dono do armazém. No quarto, o narrador do conto que você leu participa dos acontecimentos? Sim ou não? Sim, justifique. Ele participa dos acontecimentos, narra as ideias, narra o que o pai, do plano do pai, e fica evidente pelos verbos em primeira pessoa do singular, quando ele diz: ficamos um instante em silêncio, quando os dois estavam conversando. Ficamos em silêncio. E eu, aos 12 anos, era seu confidente. Então, ele está dizendo aí que aos 12 anos era confidente do seu pai, certo? Essa pode ser a justificativa. Vocês podem ter dado outra justificativa, mas vocês podem complementar. Sim, outra coisa. O que eu estiver falando aqui não é aquela resposta correta que vocês têm que copiar no caderno. É uma resposta que vocês podem complementar a sua. Se não for aquilo que você não correspondeu ao que eu comentei, certo? Você faz a sua resposta baseada no que eu falei, ok? A gente tem que ser mais autônomo em relação a isso. A resposta do professor não ficar ligado somente na resposta do professor. Não quer dizer que a dele é a única certa. Você pode falar com suas palavras também, certo? Quinto, copie o quadro abaixo no caderno e complete descrevendo algumas características dos personagens. Qual eram as características do personagem pai? Culto, inteligente, alegre, imaginativo, otimista. E o da mãe? Impaciente, prática e pouco tolerante. A do credor era implacável, rude, insensível, certo? Vocês poderiam achar essas características ao ler o texto. No sexto, conhecemos as personagens do conto por meio das impressões do narrador sobre elas. E, quanto ao narrador, que características de sua personalidade você pode perceber? Justifique sua resposta. Então, o narrador, como é o filho, ele é bastante próximo ao pai, né? Então, quando ele disse, ele era seu confidente e cúmplice. Ele também, quando vai chegando ao final do texto, ele é muito reflexivo, ele faz refletir sobre as atitudes, né? Então, a gente pode dizer que ele é um narrador observador. Então, se você não colocou isso, coloque. O menino é um narrador, ao mesmo tempo, narrador observador da situação, e ele é um narrador personagem. Então, partes do texto faz com que ele seja um narrador personagem e partes do texto faz como ele faz um narrador observador. Vou dar um exemplo. Quando é narrador personagem, quando ele participa da conversa do pai dele. Levou-me para um canto, eu aos 12 anos era seu confidente cúmplice e sussurrou, os olhos brilhando. Aí ele é narrador personagem. Já no final do conto, ele se torna um narrador personagem, que é quando ele diz assim: e prosseguimos rumo à nossa casa.
Se a gente olhar bem uma orelha, qualquer orelha, seja de Van Gogh ou não, verá que seu desenho se assemelha a de um labirinto. Nesse labirinto eu estava perdido. Então, aí ele faz um papel de narrador, observador, e nunca mais sairia dele, certo? No sétimo, relê o trecho. Mas se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Então, olha aí as características do pai. Não concluíra os estudos. O destino o confinara no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiça, resistia bravamente aos embates da existência. Então, nesse pequeno trechinho, nós destacaremos... depois eu vou destacar o que a gente vai ver mais na frente. O que você compreende da expressão embates de existência? Esse é o sétimo, letra A. Embates da existência se refere às dificuldades do cotidiano, certo? Quando ele diz, mas lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Não concluir os estudos, o destino o confinara no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre pais e linguiça, resistia brasilmente aos embates da existência, quer dizer, às dificuldades do dia a dia. B. Nesse trecho, o narrador parece opor duas formas de viver. Quais são elas? Formas de viver que estão em posição. Então, quais eram as formas de viver dele? Quando ele diz assim... Era um homem culto e inteligente, além de alegre. Ele era culto, inteligente e alegre, mas tinha uma oposição. O destino confinara no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiça, resistia bravamente aos embates da existência. Então, uma oposição de poder ter dificuldades, certo? Então, a forma de viver dele era uma oposição. Ele era alegre e triste ao mesmo tempo. Certo? Quais são essas formas de viver que estão em oposição? Aí ele diz aí, faltava dinheiro, sobrava imaginação. Era inteligente e alegre, mas ao mesmo tempo ele tinha dificuldade, né? Então, essas são as oposições, que é para você perceber aí. Então, que muita coisa se refere ao mundo da imaginação. Ele, para poder sobreviver à dificuldade, ele sobressaía no mundo da imaginação. Então, concluindo esse aí, pode ser assim... A imaginação e as dificuldades do cotidiano. Pode ser também. No oitavo, sobre o espaço e o tempo desse conto, responda as questões a seguir. Eu falei para vocês sobre o conto, tem um espaço e tem um tempo. Em que espaço se desenvolvem as ações narradas do conto? Na casa da família e na casa do credor, certo? Em duas casas. Na casa da família, na casa do credor. E a gente pode acrescentar mais um, no armazém, certo? 3 lugares. Na casa da família, na casa do credor e no armazém. 3 lugares, tá certo? 3 lugares. B. Procure determinar em que período de tempo se deram essas ações. Se essa ação ocorreu no início do dia, se ocorreu no final da noite. Então, vamos ver aí. Ele fala que ocorreu no final de semana. Mais ou menos, vamos dizer que ocorre em 3 dias. Quando o pai tem um plano
quando ele vê a solução, que é a orelha de Van Gogh. E terceiro, quando ele vai à casa do credor. Então, são 3 também períodos de tempo que acontece na casa dele, quando ele formula o plano, quando ele tem a orelha de Van Gogh e quando ele vai até a casa do credor, certo? Essas são as possíveis respostas que vocês podem ter dado. No conto lido, há um conflito presente desde o primeiro parágrafo e em torno dele que se desenvolve a narrativa. Qual é o conflito que se desenvolve aí? A dívida que o pai tem do menino com o credor. Esse é o principal conflito, certo? No 10º, sobre o conflito responda as questões. Então, se o conflito é a dívida, né? Que solução o pai encontra para resolvê-la? O que é que ele conta? Ele presenteia o credor com a orelha de Van Gogh. Ele imaginou que fosse a orelha de Van Gogh, né? Que, segundo sua invenção, tinha sido deixada de herança pelo seu bisavô, que gostava muito do Van Gogh também. Então, ele oferecer a orelha dele como perdão da dívida ao credor. Então, isso descreve claramente lá na história. B. O pai teve sucesso no seu plano? Sim ou não? Não, ele não teve sucesso. A narrativa na narração da história não deixa evidente o motivo do fracasso. Então, o pai não teve sucesso no seu plano. Ele não teve sucesso. Ele não conseguiu convencer que aquela orelha que ele carregava dentro do vidrinho era a orelha de Van Gogh ao credor. Em sua opinião, por que isso aconteceu? Porque ele usou... aí a resposta também é pessoal. Em sua opinião, por que isso aconteceu? Porque achou que na sua imaginação ele podia, qualquer orelha, dizer que era a orelha de Van Gogh, né? No 11. Ao longo da história, conhecemos alguns sentimentos que o narrador experimenta em relação ao pai e a forma que ele encontra para resolver a dívida com seu credor. Esse sentimento sofre alguma mudança? Sim. No início, ele tinha os sentimentos positivos em relação ao pai, sobretudo em relação à capacidade imaginativa admirada pelo filho. No final, o filho se decepciona com o pai e mostra certa impaciência e inquietude, pois o pai não sabe de detalhes da história do pintor. Então, é tão evidente que ele não sabe da história do pintor, e seu filho sabe. Não é? Então, nesse 11, esse sentimento sofre alguma mudança. Também quando ele fala, e mentir não pode mentir, ele diz assim, não sei, eu já disse, já irritado com aquela história, foi você quem deu o livro, você é quem deve saber. Mas não sei, disse ele desconsolado, confesso que não sei. Ficamos um instante em silêncio. Uma dúvida me assaltou naquele momento, uma dúvida que não ousava formular, porque sabia que a resposta poderia ser o fim da minha infância. E aí, ele se decepcionou com o pai, né? E visto aí no texto. 12. Releu esse trecho. Ficamos um instante em silêncio, uma dúvida me assaltou naquele momento, uma dúvida que me não ousava formular, porque sabia que a resposta poderia ser o fim da minha infância. Mas, e a do vidro? Perguntei. Era a direita ou a esquerda? Foi o que acabei de ler também, né? Qual o significado da palavra assaltou nesse texto? Quando ele disse, ficamos um instante em silêncio, uma dúvida me assaltou. Foi de repente, né? Assaltou. Aí, nesse sentido, não é de roubar, mas é de repente,
uma dúvida me assaltou naquele momento. Então, uma dúvida de repente surgiu naquele momento, certo? Então, a letra A, assaltou aí tem o sentido de repente. B, por que a repetição da palavra dúvida nessa passagem? Ó, dúvida aqui, dúvida, uma dúvida, mais dúvida duas vezes. Por que a repetição da palavra dúvida nessa passagem? Quando há, vou dizer assim, para enfatizar o estado de incerteza do narrador. Então, ele está com tanta incerteza que ele enfatiza, quer dizer, ele pretende dar um a mais no que ele estava falando, certo? É como se fosse algo a mais, enfatizar, certo? Então, ele quer enfatizar o estado de incerteza. Enfatizar esse estado de incerteza. Na letra B, por que a repetição... letra B, por que a repetição da palavra dúvida na passagem já foi? C, em sua opinião, por que o narrador diz que a resposta do pai à sua dúvida poderia significar o fim da sua infância? Essa daí eu vou dar uma resposta mais pessoal, certo? Que parece que ele vai sair da sua inocência, né? Vai retirar sua inocência. E seguindo aí o 13. E prosseguimos rumo à nossa casa. Se a gente olhar bem uma orelha, qualquer orelha, seja de Van Gogh ou não, verá o seu desenho se assemelha de um labirinto. Nesse labirinto eu estava perdida e nunca mais sairia dele. A história se passa em que época da vida do narrador, vocês acham? Na adolescência, né? Na adolescência. B, o narrador conta a história no momento em que ele acontece ou no momento posterior aos acontecimentos. No momento posterior aos acontecimentos. Quando ele já era adulto, né? Ele já poderia ter contado essa história. Então, aí no 14, ainda sobre o último parágrafo. Então, vamos dizer aí. O narrador conta a história no momento posterior aos acontecimentos, quando ele já era adulto, certo? 14. Ainda sobre o último parágrafo, responda as questões. A quem o narrador se refere ao usar a expressão a gente? Voltando lá no texto, né? A gente se refere ao narrador e aos leitores, certo? Ele inclui você na história, na história também. Tanto ele quanto os leitores. Então, a gente se refere ao narrador e aos leitores. Então, ele convida você a fazer uma reflexão sobre o episódio narrado, né? Quando ele diz assim, nesse labirinto eu estava perdido e nunca mais saíra dele. Se a gente bem olhar uma orelha, qualquer seja a orelha de Van Gogh, verá seu desenho que se assemelha ao de um labirinto. Será que é a nossa vida? Né? Ele chama você, traz você uma reflexão. Explica com suas palavras a menção ao labirinto feita pelo narrador. Então, essa menção do labirinto, eu já até respondi, pode ser as questões da vida adulta que ainda vocês não chegaram e vão conhecer. Então, por quantos labirintos agora vocês estão passando? Todo mundo está passando até chegar na fase adulta, né? Então, pode ser nesse segmento. O contexto da produção. Os contos de Moacir Ciliar atualmente podem ser lidos em 12 idiomas. Então, ele é traduzido em mais de 12 idiomas, né?
Conto da Orelha de Van Gogh, por exemplo, após sua primeira publicação, ainda compôs uma coletânea de contos do autor também intitulada A Orelha de Van Gogh, a qual venceu o prêmio Casa das Américas em Cuba. Então, aqui ao lado, os contos dessa coletânea convidam o leitor a refletir sobre a realidade com enredos perturbadores. Em uma das histórias, uma professora ensina aos alunos no meio de um combate. Em outro, temos um garoto que perdeu do avô. Então, muitos consideram a obra de Cilial universal, ou seja, acredita que suas histórias são capazes de gerar identificação nos leitores do mundo todo. O conto que você leu, que dá nome ao livro premiado, pode ser considerado universal? Ou por quê? Sim, porque Van Gogh é um pintor, né, que realmente existiu e ficou conhecido no mundo inteiro, certo? Então, e o tema também apresentava aí da relação do pai com o filho, certo? Que pode ser vivenciado em lugares diferentes. Todo mundo tem uma referência de pai, né? Ou a sua própria mãe ser seu pai e sua mãe, ou um avô, ou um tio, certo? Então é essa relação de pai com o filho, por isso que ele é considerado universal, certo? Vocês podem colocar essa resposta aí. Continuando a linguagem do texto, aqui ele é mais longo, mas as respostas são bem mais curtinhas. Releio o trecho. Meu pai retirou da biblioteca um livro de Van Gogh. Ao cair da tarde de domingo, como é que ele conhecia Van Gogh se tinha pouco estudo, né? Ao cair da tarde de domingo, a porta de seu quarto se abriu e ele surgiu triunfante. Achei. Levou-me para o campo, para um canto, eu aos 12 anos. Era seu confidente e cúmplice, sussurrou aos olhos brilhando. A orelha de Van Gogh é a orelha de Salvará. De que personagens são as falas desse trecho? Que recurso gráfico foi utilizado para indicar essas falas? Então, gente, a fala dos personagens aí são do pai, né? E o recurso gráfico utilizado, como ele chama aí, indica, é o travessão. Ó aqui, ó. Quando ele diz aí, meu pai retirou da biblioteca, isso é me narrando, aí, e ele surgiu triunfante. Achei. Então ele usou o travessão, certo? Para se referir à fala do pai. Aí ainda diz assim, e sussurrou aos olhos brilhando. A orelha de Van Gogh nos salvará. Então, esse e esse aqui em cima se refere às falas do pai e ele utilizou o travessão para indicar as falas, certo? Era só essa a resposta. 17. O homem a quem meu pai devia no momento era conhecido como um credor particularmente implacável. Outro se desesperaria, outro pensaria em fugir, ou em se suicidar-se até. Não, meu pai, otimista como sempre, estava certo que daria um jeito. Esse homem deve ter um ponto fraco, dizia, e por aí o pegamos. O credor, que na aparência era um homem rude e insensível, tinha uma paixão secreta por Van Gogh. Sua casa estava cheia de reproduções das obras do grande pintor. Na última frase, que termo indica a que pertence essa casa? Explique. Sua casa estava cheia de reproduções das obras do pintor. Então, aí, ele se refere, aqui, ó. Você colocaria sua, se refere à casa do credor, né? Ó, sua casa estava cheia de reproduções. Qual era a casa que estava cheia de reproduções? Ó, você vai ver que é do credor. Explique. Ele disse aí, depois você dizer assim, o sua se refere à casa do credor, que é um pronome possessivo, sua, né?
Sua, como pronome possessivo, indica a casa do credor, certo? B. Nessa mesma frase é um substantivo que retoma a figura de Van Gogh. Qual é esse termo? Sua casa está cheia de reproduções das obras do grande pintor. Quem era o grande pintor? Então, há um substantivo que retoma a figura de Van Gogh. Então, qual é esse termo e por que esse substantivo foi utilizado? Então, o substantivo aí, nessa parte, é pintor. E ele se refere a Van Gogh, certo? Então, vocês estão vendo que nesse conto existem elementos que substituem o que foi dito anteriormente, certo? Então, deixa eu ver se tem mais aqui. Relação de pais e filhos. No conto lido, a relação da narração com o pai passa por uma mudança. A passagem da infância para a adolescência é um momento de descobertas que pode influir no relacionamento entre pais e filhos. Na passagem da infância para a adolescência, os conflitos entre pai e filhos tendem a se transformar ou eles se manter os mesmos. Então, isso era uma discussão para a gente ter em sala de aula para vocês pensarem em casa. Com certeza que passa, certo? Porque a geração dos seus pais, dos seus avós, não é a mesma da de vocês hoje. Então, muitas coisas mudaram. Então, às vezes, a gente entra em conflito porque as gerações têm muitas concepções, pensam diferente. Isso vai existir. Não quer dizer que ele tenha que aceitar o que você hoje concorda. Mas sempre uma boa conversa é a melhor solução. 2. O que costuma facilitar a resolução de conflitos entre as diferentes gerações? Eu acabei de dizer, não foi? Uma boa conversa, né? Contribui para a reflexão entre as gerações e que às vezes a gente acha que o nosso é que é correto. Então, a discussão um pouquinho do que aconteceu antes e acontece hoje é diferente, certo? Então, gente, vamos ficar aí com a nossa correção. Espero que todos estejam bem e participem mais das atividades, tá? Até logo, um abraço a todos e até a próxima.